Detalhes sobre a rescisão com o patrocinador do Palmeiras, o que muda com o retorno de Evangelista, Verdão negocia empréstimo de Sorriso e Robson do Sub-20, o ambiente pesado após a derrota e uma bomba sobre as contratações do Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos falar de uma série de erros, tá? E consequências das ações erradas do Palmeiras. Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, que não falha como a Victor, a CVREC. Se você tem um estabelecimento e precisa contratar, usa o serviço da CVREC que você não vai se arrepender. www.cvrec.com.br. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. E se você está procurando emprego, meu irmão, cadastra o teu currículo no site da CVREC. Tenho certeza que você vai ser chamado para uma entrevista em breve. Vamos lá, gente. Primeiro vamos explicar tudo que está envolvendo a Victor aí e quais são os impactos disso para o Palmeiras. A Victor era um patrocinador que estampava principalmente o patrocínio master nas categorias de base do Palmeiras, no uniforme, tá? O Palmeiras está literalmente rescindindo o contrato com a Victor, que está passando por problemas de liquidez financeira, tá? Eles não têm grana, vamos falar o bom português aqui, tá? Eles não estão conseguindo mais arrecadar, o negócio deles não tá fluindo, por questão de estar envolvido ali com escândalos relacionados ao Banco Master, tá? Então eles pediram uma recuperação judicial. A recuperação judicial nada mais é do que um aceno pro mercado, do tipo assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar os meus credores, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Eu preciso de um plano, estabelecer um plano para poder voltar à ativa. Então é basicamente isso. O Palmeiras, então, na surdina, em off ali, até porque pega muito mal, né, pro Palmeiras, que o Palmeiras pode escolher os seus patrocinadores, né? Mas enfim, o Palmeiras então decide rescindir esse contrato e aí tem duas formas disso acontecer. Primeiro é na justiça, né? Buscando de fato a rescisão unilateral. E a segunda é única e simplesmente por um acordo, que é o que deve acontecer. O Palmeiras, então, toma um prejuízo sim, tá? Diferente do que muita gente tá falando. O prejuízo é o seguinte: todos os uniformes que foram emitidos, que foram confeccionados, né? E as camisas para venda, cara, já era. O Palmeiras perde isso aí, tá? Então sim, o Palmeiras toma um prejuízo, nada muito absurdo, mas um prejuízo sim, senhor. E antes da gente entrar na parte mais crítica do vídeo de hoje, tá? A gente vai falar de duas boas notícias. A primeira boa notícia é que o Palmeiras tem na sua mão, né, o elenco, finalmente, o retorno de Lucas Evangelista, que deve jogar na quarta-feira, ou pelo menos deve estar entre os relacionados, tá? Pro Palmeiras é uma vitória absurda, tá? No final do vídeo a gente vem pra mesa tática e eu vou te explicar como esse Palmeiras com o Evangelista deve funcionar e quais são os aspectos positivos. A outra boa notícia é que o Paulinho segue no tratamento, iniciando transição física e deve estar disponível em março. O mesmo que a gente está vendo agora do Evangelista, veremos do Paulinho em março. Partidas com um pouco menos tempo em campo, 10 minutos, 15 minutos ali, 5 minutos, só para o jogador ir se soltando. E os treinamentos, que é o mais importante. A gente já viu ele treinando com bola, tal. Então assim, Paulinho perto de voltar, essa é uma notícia fantástica, né? Agora vamos lá, vamos começar. Eu preciso que você entenda tudo que eu vou dizer aqui, tá? Quando a gente fala dos problemas do Palmeiras, a gente tem que pontuar ipsis literis, ao pé da letra, tudo que tá rolando, inclusive aquilo que é consequência de um erro do passado, tá? E aqui a gente não pode ser engenheiro de obra pronta e falar que tá tudo errado no Palmeiras, ah meu Deus, não. Mas a gente tem que pontuar tudo que tá errado. O planejamento do Palmeiras foi pífio, tá? Para essa janela de transferências, foi medíocre. Por quê? Vejam, pensem e entendam o que eu vou falar, tá? O Palmeiras não vai conseguir contratar ninguém, essa informação dada pelo PVC. E por isso, por não conseguir contratar ninguém, as vendas, ou pelo menos os empréstimos, né, de Luigi e Bruno Rodrigues foram segurados. Então assim, segundo o PVC, e se isso for verdade, velho, pra mim é um absurdo, tá? Luigi e Bruno Rodrigues seguem no Palmeiras e o Palmeiras não vai trazer ninguém nessa janela. Ninguém pro ataque. Então assim, notícias foram veiculadas, falaram de áreas, falaram uma série de questões, setoristas confirmando informação e até agora nada. O Palmeiras teve uma partida, na boa, absurda contra o Botafogo, tá?
E a gente vai entender tudo isso porque as coisas se interligam, né? Presta atenção. Tudo que está acontecendo no Palmeiras e o clima, o ambiente pesado que está sendo desenvolvido no Palmeiras, ele tá em todas as partes, são vários focos, tá? Quando você vê um conselheiro indo a público e falando da forma como ele falou da Leila Pereira, quando você vê uma presidente mandando um áudio, tudo bem, não era pra vazar, mas ela mandou um áudio dizendo que o clube não podia perder do Vitória, que não sei o que, jogadores, blá 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 blá. E aí você vê o treinador do Palmeiras em coletiva falar que saem jogadores e que eles precisam contratar. Você vê diversos focos, né, de pensamentos, cada um no seu próprio ego. E você não vê um raio uníssono de liderança. Um ponto de união. Isso reflete no campo, é óbvio. Então, assim, é maravilhoso e é muito fácil você aparecer pra imprensa, você abraçar todo mundo, você tirar foto de campeão. Só que quando o negócio tá difícil, é que a gente vê a verdadeira liderança. A gente vê quem é quem. Esse é o principal ponto. O Palmeiras não está conseguindo estabelecer critérios, padrões de liderança. O planejamento que foi realizado para esse ano, sobretudo no mercado de contratações, foi ruim e a gente tem que pontuar. O Palmeiras não aprendeu com as janelas passadas. O Palmeiras apostou e é um clube que tem um dinamismo de base. Perfeito. Mas a gente tem que saber que quando você vai perder o Richard Rios e você já entra o ano sabendo, você já precisa trazer uma peça de reposição. E o Evangelista, ao contrário do que muitos dizem, não era reposição para o Richard Rios. Não era, tá? Então, assim, o Palmeiras está vivendo hoje um cenário que está sendo colocado dentro do clube há anos. Há anos. É uma soberba, um ego, achando que, poxa, porque ganhamos outros títulos e etc., acabou, né? E a gente vai acabar caindo no mesmo erro que derrubou grandes rivais como São Paulo, por exemplo. O Palmeiras não se estruturou, não se planejou e não se preparou para o mais importante, que é manter-se no topo. Agora, o Abel Ferreira tem feito um trabalho péssimo também, e a gente tem que pontuar isso. O Palmeiras contra o Botafogo não conseguiu, velho, fazer uma triangulação. A gente abriu a live aqui, tava conversando, e a gente tem que falar. Tem que apontar onde tá errado, não tem problema nenhum, não é pessoal, não é ser humano, é performance. É a gente olhar e falar, isso tá errado, precisamos corrigir. Pode ser que o Palmeiras pegue o Corinthians agora mordido e meta 4-0 nos caras. Aí você vai mascarar o problema por mais um tempo, mas a verdade é que o Palmeiras não se planejou. A verdade é que o Palmeiras está dependendo de novidades da base sempre. Não vai ser todo ano que vai vir um Hendrick. Não vai ser todo ano que vai vir um Estevão. E aí toca a bola nele e reza. Não dá. O Palmeiras precisa se adaptar, sobretudo com relação ao mercado e à posição de liderança. É a hora de chegar alguém lá internamente no clube, bater no peito e falar: somos um time, estamos unidos. Não deu pra ganhar do Vitória? Nós perdemos. Porque eu acho muito engraçado isso, né? Na hora de falar da vitória, a presidente ganhou, ou sei lá, o diretor ganhou, o treinador. Não, nós ganhamos e nós perdemos. E essa desilusão que está sendo gerada na torcida, ela pode ser resolvida de maneira muito fácil. Reduz o ingresso para a partida contra o Corinthians. Diminui o valor da camisa. Coloca a camisa do Palmeiras, está sendo vendida nas lojas por R$ 600, velho. Então assim, reduz. Eu sei que o ticket médio vai baixar, mas reduz um pouquinho a camisa. Lembra de uma coisa, o Palmeiras não é banco, a gente não precisa ficar fazendo tanto dinheiro assim, né? Reduz o valor da camisa, reduz o ingresso, faz um aceno pra torcida, traz pra dentro do clube. A gente precisa se unir. É o momento em que o Palmeiras mais precisa da gente e eu não vejo ninguém na internet falando isso. Só a galera criticando, dando porrada, porrada, porrada. Beleza. Já passou essa fase, os problemas já estão aí. Agora a gente precisa se unir para dar o próximo passo em direção às conquistas. E esse próximo passo tem sido dado agora com Anderson Barros alinhando o empréstimo de Sorriso para um clube dos Emirados Árabes, Banias Sports and Culture Club. Nossa, gastei meu inglês aqui, né? E o empréstimo do zagueiro Robson para o Betis. E aí eu te pergunto, o Palmeiras precisando de um ponto esquerda, nós só temos o Ramon Sosa. Por que emprestou o Sorriso?
Nós estamos cometendo o mesmo erro do Gilberto. Eu não consigo entender aonde o Palmeiras quer chegar dessa forma, tá bom? Espero que no próximo vídeo as coisas estejam diferentes, né? Agora vamos analisar aqui na nossa mesa tática os padrões de jogo que o Palmeiras deve apresentar agora com os retornos de Evangelista e Paulinho. Pois bem, senhoras e senhores, aqui temos o nosso Palmeiras num 3-5-2 com o Andréas Pereira trocando de posição com o Flaco no decorrer da partida. Com a chegada do Evangelista, a gente ganha e ganha muito, tá? Evangelista já jogou de camisa 10, já jogou de camisa 8 e agora pode fazer uma função dupla. E isso também eu não vi ninguém falando ainda no YouTube, tá? O Evangelista ele tem potencial para jogar de camisa 5. Ele é um marcador nato, é um jogador de entrega, com velocidade, bom passe, é um baita do meio campo, mas tá chegando de lesão. Agora, o Marlon Freitas também tem essa capacidade, tá? É uma grata surpresa. E aí a gente também tem que parabenizar. A diretoria foi atrás do Marlon, buscou e, cara, baita contratação, né? Aqui a gente tem dois jogadores com características semelhantes. Só que esse conduz a bola e esse lança a bola muito bem, né? Tem um bom acerto de passes. Beleza, aqui o Evangelista ele vai funcionar como um coringa, tá? Por quê? O Piquerez ele tem condição de apoiar como um ala e nesses momentos o Evangelista pode observar, ele vai flutuar na zaga, tá? Toda vez que o Palmeiras jogar no 3-5-2. E aí o Piquerez sobe. Outros momentos o Piquerez está na linha de 3 homens defensivamente e o Evangelista flutua. Então o Evangelista é um coringa para jogar de camisa 5, liberando o Marlon, para jogar de camisa 8, para jogar até de zagueiro com o ala subindo. Lucas Evangelista, pelo menos, deve ocupar essas funções e ter essas responsabilidades. Isso se o Abel Ferreira não colocá-lo ali numa função até mais avançada, de repente flutuando entre as linhas aqui com o Sousa e o Alan e deixando o Andréas Pereira para começar o jogo. Quando pode ser interessante ajustar a equipe dessa forma? Quando o Andréas Pereira estiver muito pressionado no meio. Nesse momento pode ser interessante para o Palmeiras até baixar um pouco as linhas, né? Faz sentido. E a gente já viu isso acontecer anteriormente, né? De modo que o Andréas Pereira vai pegar essa bola aqui, ó, no começo para iniciar as jogadas ali, afundando perto dos zagueiros, tá bom? Talvez dessa forma a gente se livre dos chutões, né? As ligações diretas, enfim, como o Palmeiras tem chamado. Agora com relação ao Paulinho, eu não vejo uma outra opção para jogo que não seja começando, né, jogando pela esquerda aqui, como uma espécie de meia esquerda ou ponta esquerda, como você preferir. E aqui eu tenho muita expectativa, tá? Porque o Paulinho ele joga em todas as posições do ataque do Palmeiras. Ele tem condição de jogar de ponta esquerda, ele tem condição de jogar de meia, ele tem condição de jogar na direita, segundo atacante, ou seja, no decorrer do jogo ele vai ter capacidade de flutuar entre todas as linhas de ataque e municiar os atacantes ou até mesmo ser esse atacante, tá? Porque não se assustem se diretamente a gente vê o Palmeiras com esse desenho tático. Não vai ser no começo do jogo, vai ser uma situação posicional, mas faz sentido, tá? O Flaco Lopes virando um falso 9 ou meia atacante, como você preferir, e o Paulinho atacando o espaço e ocupando essa função em campo ao lado do nosso querido Vitor Roque, tá? Vitor Roque, diga-se de passagem, que é um jogador que não desiste de nenhuma bola. Baita jogador e o Palmeiras pode ser que perca ele em breve, né? Espero que estejamos errados aí, que ele fique aí pro Palmeiras por um bom tempo. Ele só tem 20 anos, né? Muito novo. E um baita jogador. Então assim, gente, para manter uma hegemonia num esporte de alto rendimento, o Palmeiras precisa começar a tomar decisões impopulares, tá? E quando eu falo de decisões impopulares, eu me refiro a contratações de jogadores que vêm para somar ao elenco e que talvez não sejam estrelas. Eu falo de jogadores cascudos. O Marlon Freitas é um bom exemplo disso. Ele não é uma estrela. Quando ele veio, muitos, inclusive eu admito, posicionamos assim, poxa, mas não é o jogador que o Palmeiras queria. A gente tava sonhando com o Fabinho. Tá bom, não tem essa grana então para investir num jogador do porte do Fabinho? Cara, que tragamos mais Marlons Freitas, né? Mais jogadores com condição de se adequar a esse elenco. Com condição de entregar alguma coisa. Mais cascudos. Jogador que vai chegar, vestir a camisa e não vai sofrer. Não consigo acreditar de verdade, tá? Que o Palmeiras não tenha condição de contratar, como o PVC falou.
não faz sentido na minha cabeça. 1 bilhão de vendas, ok, gastamos 700 milhões, mas recuperamos um pouco desse recurso. O Palmeiras tem condição sim. E se atuou muito mal na janela passada, eu tenho certeza absoluta. Temos condição de virar o jogo nessa janela ainda. Basta um pouco de criatividade. Buscar uma liga diferente, buscar um jogador diferente, mas fazer um movimento. Um movimento para o mercado e um movimento para a torcida. É isso que a gente está pedindo. O primeiro movimento é um movimento para a torcida, é muito importante. Todas essas ações que a gente falou aqui de ingresso, de camisa, cara, é importante demais. Você tem que chamar o torcedor. Esse é o momento e a gente não pode abandonar o Palmeiras nem nos momentos difíceis. Então é isso, rapaziada. Um forte abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Avante palestra.